Queridos, eu convido agora os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, para ouvirmos a leitura do versículo 45. Hoje iniciaremos uma série de exposições no Evangelho de Marcos. Terminamos a exposição no Evangelho de Mateus, durou um bocado de tempo, não sei se foram 6, 7 anos, e agora nós iniciaremos Marcos. Não sei se Deus vai me dar graça para terminar. Vou começar essa apresentação como eu fiz quando comecei a exposição de Mateus. Não sei se o Senhor me dará graça para terminar esta exposição aqui na igreja, mas eu já orei pedindo ao Senhor que Ele me conceda o privilégio de poder, ao longo dos próximos domingos, dos próximos anos, expor mais um dos 4 evangelhos, o evangelho segundo o evangelista Marcos registrou. E nós vamos ler este verso que, para a maioria dos comentaristas e especialistas no Novo Testamento, é o verso principal que resume a temática deste evangelho segundo Marcos. Evangelho do Senhor segundo registrou Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oremos. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, pelo Santo Evangelho, por esta verdade tão maravilhosa, que o Filho de Deus, sendo o Rei da Glória, veio ao mundo para nos servir. Nós que por natureza somos inimigos, nós que por causa de nossos pecados vivíamos alheios à glória do Senhor, alheios à obediência devida à tua lei, a ti, ó Pai, mas o Senhor nos resgatou. Queremos, ó Deus, que através da leitura da tua palavra, da exposição dela, o teu Espírito encha o nosso coração com as verdades do Evangelho. Enche o coração daqueles que já são crentes e produza vida para encher o coração daqueles que ainda não creem. Abençoa-nos, Senhor, nesta série de sermões, neste Evangelho que nos fala sobre o serviço de resgate que o Rei da Glória fez em nosso favor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez uma das perguntas mais importantes que possamos fazer ao iniciarmos este Evangelho é a seguinte: Deus se importa com pessoas perdidas? Com pessoas que estão aí vagando pelo mundo como ovelhas que não têm pastor? O Evangelho de Marcos foi escrito exatamente para responder esta pergunta. Deus se importa com os perdidos? Este Evangelho nos coloca diante de uma realidade solene. O homem está perdido e precisa ser resgatado, precisa ser restaurado. A Escritura nos ensina que o problema fundamental do ser humano não é ignorância, não é um problema social, não é a falta de oportunidades, não é um problema educacional, civilizacional, cultural. O grande problema do ser humano é o pecado. Por natureza, nós estamos separados de Deus, afastados da sua glória, culpados diante da sua lei, incapazes de fazermos qualquer coisa, de tomarmos qualquer atitude para nos salvar. Sem Cristo nós estamos todos verdadeiramente perdidos. Mas nós sabemos que o Evangelho é a boa nova, a boa notícia de que Deus não deixou os pecadores entregues à sua ruína, entregues à consequência do seu pecado, que é a morte e a condenação. O Evangelho nos diz que Deus enviou o seu Filho. O Evangelho de Marcos é uma narrativa da missão divina do Filho, que não é apenas a história de um grande homem, de um homem que demonstrava
sabedoria, que demonstrava poder sobrenatural, mas a história do Salvador, daquele que foi prometido no Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, quando Deus disse à mulher que enviaria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Aquele que fora prometido na lei e nos profetas, nos salmos e nos demais escritos da palavra, ele então entrou no mundo para cumprir a obra de resgate. Ele veio resgatar. É por isso, meus irmãos, que Marcos, diferentemente dos demais evangelistas, Mateus, Lucas e João, ele não inicia o seu evangelho com um prólogo, com uma introdução. Mateus inicia o evangelho com uma genealogia, mostrando as origens de Jesus, filho de Abraão e filho de Davi. Lucas inicia seu evangelho com a história do Natal, como Jesus veio ao mundo, como ele foi anunciado, como ele foi preparado para ser o Salvador de toda a humanidade. João vai ainda mais longe e ele inicia o evangelho com um prólogo que mostra que as origens de Cristo são eternas. Ele é o Verbo que é Deus e estava com Deus e criou todas as coisas. Mas Marcos é mais apressado. Marcos vai direto ao assunto. Ele começa com movimento para demonstrar urgência. Ele começa com ação para demonstrar a profunda necessidade do perdido, do pecador. Desde o início deste evangelho de Marcos, nós somos apresentados diretamente à pessoa de Jesus, aquele que rapidamente vai de um lugar para outro, pelas estradas, pelas vilas, pelas cidades, nas casas, tocando os doentes, expulsando os demônios, chamando os pecadores ao arrependimento, enfrentando os poderes do mal. Antes então de caminharmos versículo por versículo, capítulo por capítulo neste evangelho, nós precisamos entender este livro que está diante de nós. O evangelho de Marcos é o mais sucinto, é o mais breve dos 4 evangelhos, mas não se engane, ele não é simples. Ele é sucinto, ele é breve, mas ele é profundo como os demais. Sua brevidade não significa pobreza de conteúdo. Alguns pensam que João, por ser um evangelho mais teológico, interpretativo, é o mais rico. Não, meus irmãos, não há evangelho mais rico do que o outro. Cada um tem sua própria riqueza. Marcos, ele escreve com intensidade, com um propósito em seu estilo que é direto, vívido, que não interpreta, que não faz uma teologia dos eventos, mas que os apresenta um após o outro. Marcos, com isto, quer nos fazer como testemunhas oculares, andando pelas vias poeirentas da Galileia e observando este homem que é o Filho de Deus, mas também o servo que veio nos resgatar. Esta é a intenção de Marcos. É por isso, meus irmãos, que frequentemente neste evangelho nós vamos encontrar um advérbio, imediatamente. É como se o evangelista quisesse nos conduzir de forma apressada, de um momento a outro, até chegarmos naquele local que é o centro da história do evangelho, a cruz de Cristo. O início da história, ele é contado rapidamente, mas quando Marcos se aproxima da cruz, 1/3 do evangelho é para descrever a última semana de Jesus. Marcos não escreve como um teólogo acadêmico, como um filósofo que tenta tirar das verdades do evangelho conceitos abstratos. Ele escreve como um testemunho vivo. Seu evangelho é cheio de movimento. Jesus aparece ensinando, curando, expulsando demônios, chamando discípulos, caminhando com eles, indo resolutamente para a cruz, da Galileia para Jerusalém. Desde os primeiros séculos, a igreja cristã entende que este Marcos, autor do evangelho, é João Marcos, um personagem das Escrituras,
que aparece com maior destaque no livro de Atos, já que ele era primo de Barnabé, José Barnabé, um homem importante na igreja primitiva, e foi companheiro de Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Mas a tradição e os autores, pais da igreja do primeiro século, nos dizem que este Marcos, conforme o próprio Pedro testemunha sobre ele em sua carta, ele era alguém muito próximo de Pedro. Alguém que acompanhou de perto o ministério do apóstolo Pedro, que o ouviu por diversas vezes diante do povo de Deus, pregando o evangelho, não o evangelho do qual ouvira falar, mas o evangelho do qual Pedro era testemunha ocular. Desse modo, meus irmãos, o evangelho de Marcos podemos dizer, ele traz as marcas do testemunho ocular de Pedro. Os comentaristas dizem que é um evangelho petrino, é o evangelho de Pedro, a partir do registro de Marcos. É como se estivéssemos ouvindo o próprio apóstolo Pedro contar tudo aquilo que ele viu nos dias que ele andou com Jesus na Galileia e na Judéia. Marcos escreveu este evangelho em uma situação, em um contexto histórico muito crítico. Este evangelho foi escrito provavelmente em Roma. E Roma, no tempo em que este evangelho foi escrito, na década de 60, já se tornava um local perigoso para os cristãos. Quando Marcos escreveu este evangelho, é provável que o imperador fosse Nero, o primeiro imperador que começou a perseguir a igreja. E ele escreveu este evangelho ou um pouco antes ou um pouco depois do martírio de Pedro em Roma, também pelas mãos de Nero. Muitos indicam, meus irmãos, que ao escrever este evangelho, principalmente visando a comunidade cristã que estava em Roma, Marcos escreve favorecendo uma leitura do evangelho de Jesus para os gentios, para os cidadãos romanos. É por isso que, ao lermos o evangelho de Marcos, e é bem diferente esta ênfase do que encontramos em Mateus, que escreve primariamente para os judeus, para provar aos judeus que Jesus é o Messias, que Jesus é o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento, que Jesus é o rei que veio inaugurar o reino prometido a Davi. Marcos não trabalha muito estes temas que eram mais próximos dos judeus. Marcos, ele tenta adaptar o evangelho para uma linguagem que fosse acessível aos romanos. Então, o que ele faz? Ele explica os costumes judaicos, ele traduz palavras aramaicas, ele usa expressões latinas, ele escreve para pessoas que não cresceram num ambiente judaico, que não cresceram numa educação rabínica, educados com a lei e os profetas, mas que, a despeito de tudo isso, estas pessoas, assim como os judeus, precisavam de um Salvador, precisavam ser resgatados de seus pecados. Marcos apresenta para estes gentios um Cristo que não apenas reina, mas um rei que sofre, um Senhor que venceu não por meio da força, mas que venceu através de seu sacrifício voluntário em uma cruz. Quando paramos então agora para observar não um contexto histórico, mas o contexto literário, o evangelho ele é estruturado de forma bem cuidada, mas também simples, como é próprio de Marcos, que escreve para pessoas mais práticas, tais como os gentios romanos. O evangelho ele tem duas grandes partes. Na primeira parte, que vai do 1º ao 8º capítulo, há ali uma pergunta que está sendo respondida: quem é Jesus? Quem é Jesus? E na segunda parte, também do final do capítulo 8 até o final, Marcos então apresenta uma segunda questão: o que Jesus veio fazer? Quem é Jesus? Qual a sua obra? Primeiramente, nós podemos ver que Jesus se apresenta em sua identidade como Filho de Deus. Já no primeiro versículo do Evangelho, isto fica claro.
Vejam que em Marcos, no capítulo 1, verso 1, é dito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele demonstra, não propriamente com palavras, mas com as obras de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus que realiza milagres, cura os enfermos, expulsa os demônios, acalma a tempestade e até tem autoridade para perdoar o pecado. Esta primeira parte chega ao seu ponto alto quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E no capítulo 8, verso 29, nós temos a resposta final, após todas as demonstrações de que Jesus é o Filho de Deus. E Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o Messias, o ungido. A palavra Cristo e Messias significam o ungido. Tu és o ungido, aquele que Deus prometeu aos nossos pais. A partir daí, Jesus começa a ensinar claramente que o Cristo deveria morrer, deveria sofrer. Assim, meus irmãos, o Evangelho vai responder esta pergunta essencial: quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, mas o Cristo veio para morrer. Ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o grande tema do livro. O rei que veio servir, o rei que veio resgatar, o rei que veio dar a sua vida para resgatar. Marcos então nos mostra que Jesus é este rei, porque ele é o Filho de Deus, mas ao contrário de uma expectativa humana, de um rei que exerce autoridade por meio de poder e de força, ele é um rei que serve. Ele é o Filho de Deus que se tornou o servo sofredor. O seu poder é real, conforme os milagres atestam, mas sua missão é sacrificial, conforme a cruz demonstra. Sua autoridade é divina, mas sua obra é sacrificial. Neste evangelho, então, fica claro que o coração da mensagem proclamada, testemunhada pelos apóstolos e revelada em Cristo é a redenção de pecadores. O Filho de Deus assume o lugar dos pecadores para pagar o preço de seu pecado. É por isso que o Evangelho de Marcos é tão direto. Pecadores perdidos. Este é o Evangelho, é a boa nova a respeito de Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. E da mesma maneira como o Evangelho inicia, lá no ponto alto, quando Cristo é crucificado, o centurião que guardava a cruz, ele declara, conforme está em Marcos 15:39, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. O Evangelho começa falando de Cristo como Filho de Deus, e ao se revelar em sua glória, não em uma glória de opulência e força, mas em uma glória de sacrifício e sofrimento, o gentil romano declara: este é o Filho de Deus. Do início ao fim, Marcos quer que nós contemplemos com os olhos da fé quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, e ele quer que entendamos por que ele veio, porque o Evangelho de Marcos não é apenas uma história que está sendo contada, mas é um anúncio do Salvador que veio nos buscar, que veio nos resgatar pelo seu sangue. E aqui em Marcos 10:45 nós temos o coração deste Evangelho. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E neste verso nós podemos tirar um tema que é central em todo este evangelho, que resume de maneira sucinta, de maneira bem sintética a mensagem de Marcos. Jesus é o rei que veio para servir os perdidos. Jesus é o Filho de Deus, ele é o rei, mas ele veio para servir os perdidos. Jesus, o verdadeiro rei, ao contrário da esperança e da expectativa dos judeus daqueles dias, ele não veio para ser servido, ele não veio para instaurar um reino humano de opulência e glória terrena, ele não veio para dominar os inimigos romanos, ele veio para servir e salvar os que estavam perdidos.
E este verso 45, ele resume perfeitamente o Evangelho, porque ele traz a resposta das questões fundamentais que são lançadas neste Evangelho. Vejam, a primeira delas, que nós já vimos: quem é Jesus? Jesus é o Filho do Homem. O Filho do Homem. Marcos começa dizendo que Jesus é o Filho de Deus, no verso 1:1. Mas ao longo do livro, a pergunta começa a ecoar, quando Jesus publicamente se manifesta, quando ele começa a realizar seus milagres, quando ele começa a anunciar a iminência da vinda do reino e chama os pecadores ao arrependimento. Nós encontramos outra questão lá no capítulo 4, no verso 41. Quem é este? E ao longo das páginas do Evangelho, a resposta a esta indagação, quem é este? Ela vai amadurecendo de forma progressiva até estar perfeitamente madura na cruz. Jesus, ele mostra sua identidade por meio das obras que realiza. O próprio Cristo declara: a sabedoria é justificada por suas obras. Com isso ele queria dizer: eu demonstro quem eu sou, não apenas pelo que eu digo a respeito de mim, mas principalmente pela autoridade demonstrada, manifestada através de meus atos. Ninguém pode fazer aquilo que eu faço se não tiver autoridade da parte de Deus. Portanto, meus irmãos, lembrem-se que os milagres, eles são credenciais e sinais. Credenciais porque eles apontam para a identidade de Jesus. Jesus não era apenas um milagreiro que fazia milagres para se exibir, para se mostrar. Pelo contrário, quando Satanás o tenta a se exibir através de manifestações de poder, ele nega. Quando os judeus o tentam pedindo um sinal, ele também nega fazer um sinal. Os milagres são credenciais que apresentam a identidade de Jesus. E eles também são sinais que apontam para a obra de Jesus. Estes milagres testificam que Jesus é o grande rei, que de fato ele não é um homem comum, que ele é superior a todos os profetas, porque nenhum dos profetas fez sinais como ele fez. É importante nos lembrarmos que na antiga aliança, no Antigo Testamento, melhor dizendo, uma das evidências da vinda do Messias, conforme está em Isaías 35, por exemplo, é que o Messias daria vista aos cegos. Jesus demonstra que é o grande rei e o Filho de Deus vindo ao mundo por meio das obras que ele realiza. Ele tem autoridade sobre demônios, ele tem autoridade para acalmar o mar e para andar sobre o mar, ele tem autoridade para dar ordem às tempestades e aos ventos que cessem, ele tem autoridade para dar ordem aos mortos, para que se levantem, ele tem autoridade para dar vista aos cegos. Este é o evangelho, meus irmãos, que mais focaliza nos milagres de Jesus. Enquanto João narra apenas 7 milagres, Marcos narra o dobro disso. Ao responder então acerca de quem é Jesus, o Evangelho nos diz que ele é o Cristo, mas também nos apresenta este Cristo como o Filho do Homem, fazendo uma alusão à profecia de Daniel, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, que demonstram que o Cristo não era aquele Cristo que fora interpretado de maneira equivocada, de maneira enviesada pela teologia dos judeus, principalmente dos fariseus e escribas. Os judeus esperavam um Cristo político e um Cristo nacionalista, um Cristo de Israel, mas ao usar este título, Filho do Homem, Jesus então evoca esta profecia de que o Cristo é o Filho do Homem, que não apenas governa sobre Israel, mas que governa sobre as nações. Portanto, o seu reino não é de um povo, o seu reino é de todos os povos. E também ao usar o título Filho do Homem, Jesus associa a missão dele como Cristo
Não a uma missão apenas de glória e exaltação, embora a glória e a exaltação façam parte da missão de Cristo, mas uma missão ligada àquilo que principalmente Isaías profetizou sobre o Messias. Ele virá primeiro em humilhação, como um servo sofredor, antes de ser exaltado pelo Pai. Portanto, este é Jesus, o Filho do homem, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que tem domínio sobre as nações, mas aquele que também é o servo sofredor, que se humilhou para que no tempo oportuno o Pai o exaltasse sobre tudo e sobre todos. Este é Jesus, ele é o Filho do homem. Ainda no versículo 45 de Marcos 10, o texto, após apresentar Jesus como Filho do homem, nos fala de sua vinda ao mundo. Por que Jesus veio? E o texto nos diz: ele veio não para ser servido, mas para servir. Se o Evangelho de Marcos nos mostra quem Jesus é, ele também nos declara de forma patente, de forma evidente, por que Jesus veio. O próprio Senhor Jesus declara isto aqui em Marcos 10, 45. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E estas palavras confrontam diretamente a ideia humana e carnal de grandeza. Nós associamos, meus irmãos, poder, realeza, com honra, com grandeza. Nós associamos autoridade com privilégios, nós associamos status e posição a estas ideias de um governo real. Se ele é o Filho de Deus, ele deveria ter poder, honra, autoridade, privilégios, grandeza, status e uma posição destacada. Veja que esta compreensão é natural do homem. Foi assim que os discípulos que creram em Jesus imaginavam que seria a manifestação do seu reino quando ele entrou em Jerusalém. Metade do Evangelho nos mostra o caminho da Galiléia para Jerusalém. E toda a expectativa dos discípulos, e eu creio que essa expectativa aumentou quando Jesus entra na cidade e é recebido como rei, naquele domingo de Ramos, e as multidões gritavam: Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. A expectativa dos discípulos de Jesus era esta expectativa de grandeza humana. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 34, os discípulos discutem quem deles era o maior, quem era o mais importante, quem haveria de ter maior projeção no reino de Cristo. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 37, Tiago e João, os irmãos, os filhos de Alfeu, chamados de Boanerges, eles pedem a Jesus que fossem os primeiros no seu reino, que eles estivessem à sua direita e à sua esquerda, quando ele se assentasse no seu trono. Vejam, meus irmãos, que aqueles homens, mesmo andando com Jesus, vendo que ele, sendo o Rei da Glória, se encarnou em uma posição humilde, se colocava em uma condição de humilhação, sempre procurando servir aquelas pessoas que eram desprezadas, aquelas pessoas que estavam à margem da religião judaica. Apesar deles contemplarem toda esta realidade revelada por Jesus, eles ainda pensavam como homens deste mundo. Eles esperavam um Messias glorioso e um reino visível de prestígio e de poder, e eles queriam fazer parte disso. E ainda há pessoas que se equivocam em relação a Jesus exatamente neste ponto. Eles pensam, já que nós somos filhos de Deus por meio de Cristo, já que nós somos discípulos de Jesus, através da fé no Evangelho, nós temos acesso, nós temos direitos, nós temos privilégios por pertencermos a Cristo. Não é assim, meus irmãos. Jesus ensinou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome então a sua cruz e então me siga. Mas por que os discípulos pensavam assim?
Nós sabemos que esta forma de pensar é natural do homem, mas havia também um contexto cultural no qual eles foram educados, que os levava a interpretar Jesus, o Messias, como um rei que manifestaria um governo de opulência, de glória, de prestígio e de poder. Esta era a expectativa dominante entre os judeus naquela época. Muitos aguardavam um Messias poderoso, um rei político, à semelhança de Davi, um guerreiro e líder militar, um general que libertaria Israel do domínio romano, que restauraria o reino de Davi, que colocaria a nação novamente em posição de grandeza. Era isto que os judeus esperavam, na maioria. Eles queriam um libertador, eles queriam um Messias político, um Messias conquistador, um Messias que dominasse os inimigos, um Messias que seria servido pelas nações. Mas, meus irmãos, que decepção para os judeus. E é por isso que ele, sendo a pedra angular para os judeus, se tornou pedra rejeitada e pedra de tropeço. Jesus veio de uma maneira completamente diferente de suas esperanças. Ele não veio para ser servido, ele não veio para conquistar poder humano e político, ele veio para servir. E é por isso que no Evangelho de Marcos nós encontramos repetidamente algo que os estudiosos chamam de segredo messiânico. Se você for estudar mais profundamente os evangelhos, em especial o Evangelho de Marcos, você vai se deparar com esta tese dos estudiosos do Novo Testamento, o chamado segredo messiânico, porque vejam que coisa intrigante. Todas as vezes que alguém identificava Jesus como Messias, todas as vezes que alguém declarava publicamente, abertamente, que Jesus era o Cristo, o que Jesus mandava essa pessoa fazer? Cale, não diga isso, não fale sobre isto. Veja em Marcos 1,44, quando Jesus é identificado como Cristo: não digam nada a ninguém. Em Marcos 5,43, Jesus os advertiu que a ninguém dissessem isto. Em Marcos 8,30, Jesus ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Até mesmo os demônios, que quando eram expulsos daquelas pessoas que estavam oprimindo, e eles saíam declarando que Jesus era o Cristo, Jesus mandava os demônios calarem, proibia-os de dizer e de revelar a sua identidade como Cristo. Isso não é estranho? Se ele é o Cristo, por que mandar aqueles que o identificam assim ficar em silêncio? Justamente aqueles que o reconhecem. A razão, meus irmãos, é que o povo estava pronto para aceitar um Cristo, um Messias real, glorioso, mas não um Messias humilde e sofredor. Eles queriam uma coroa, mas eles não queriam uma cruz. Eles queriam poder, mas eles não queriam morte, nem redenção. Eles queriam vitória, mas eles não aceitavam a ideia de sacrifício. Se Jesus tivesse permitido que o povo de Israel o reconhecesse como Cristo, o proclamasse abertamente como Messias, desde o início, as multidões o teriam coroado como rei. Sabia disso? Nós podemos ler isso em outro evangelho. Olhe em sua Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus, após realizar o milagre da multiplicação dos pães, o que as multidões queriam fazer com o Senhor? Versículo 14 e 15 do Evangelho de João, capítulo 6. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus não aceitava que
que publicamente ele fosse identificado como Cristo, para que as multidões não produzissem uma rebelião, uma revolta contra Roma, o colocando como rei e líder daquela rebelião. Ele não veio para uma militância política. Sua missão era outra. Por isso, somente depois que ele começa a falar claramente a respeito da cruz, quando ele começa a dizer que ele veio para ser entregue nas mãos dos seus adversários, que ele veio para ser humilhado e então morto, e então, por fim, ressurgir ao terceiro dia, somente neste momento é que ele aceita que Pedro declare: tu és o Cristo. Vejam que após a declaração de Pedro, ou no contexto desta declaração, Cristo começa a ensinar que ele veio para sofrer, no capítulo 8 deste evangelho. Porque, meus irmãos, a interpretação equivocada dos judeus acerca de um Messias guerreiro e vitorioso haveria de comprometer o ministério e a missão de Cristo de ser o servo sofredor que se entrega como cordeiro sacrificial pelos pecados de seu povo. Ao meditarmos neste evangelho, nós veremos repetidamente o mesmo quadro. Jesus é o Filho de Deus, ele é rei, mas como rei, ele veio para servir. Ele serve os mendigos, ele serve os aleijados que estão à margem, lançados fora da cidade, ele serve os pobres, ele se assenta com os miseráveis, ele come com os pecadores, ele chama os considerados traidores da pátria, os publicanos, para andarem com ele. Ele é o rei que serve, é aquele que desceu das alturas até as profundezas do pecado para servir e resgatar o perdido. E então, este versículo 45 de Marcos 10, após identificar quem é Jesus, o Filho do Homem, o que ele veio fazer, servir os que estão perdidos, nós também chegamos ao coração do Evangelho, ao ponto alto, ao clímax do Evangelho. O que Jesus fez para servir os pecadores? E o texto então nos diz: ele deu sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos nos mostra quem é Jesus e por que ele veio. E aqui chegamos a este ponto culminante, o que ele fez. O coração do Evangelho. Tudo que o livro narra aponta para este momento. Desde o capítulo 8, principalmente, quando Jesus se identifica pela revelação que Deus dá a Pedro como Cristo, quando Jesus explica aos seus discípulos que o Cristo não era aquele que os judeus esperavam, um rei de poder e glória, que se faz sobressair pela força, mas um servo humilde, que obtém o resgate de seu povo pela cruz. Desde aquele momento, Jesus deixa a Galileia, e a partir do capítulo 8 até o final deste evangelho, ele se dirige de forma veloz, de forma decidida para Jerusalém, para a Judéia, porque ele haveria de encontrar o alvo, o propósito de sua missão, a cruz. 3 vezes ao longo desta parte final ele declara: o Cristo veio para morrer. Marcos 8, 31, Marcos 9, 31, Marcos 10, 33 e 34. Nada estava acontecendo por acaso no ministério de Jesus. Quanto mais ele revela sua identidade messiânica, mais e mais os judeus o perseguiam e o rejeitavam. E esta perseguição e rejeição haverão de ter como efeito final a cruz. Mas a cruz não é um acidente da história, a cruz não é uma derrota inesperada, a cruz não é uma surpresa para Jesus, a cruz é a sua missão, ele veio para isto. Jesus, ele não foi simplesmente traído pelos homens, ele se entregou segundo o plano de Deus. O caminho para Jerusalém não era um caminho para receber uma coroa de glória, mas para receber uma coroa de espinhos.
E ele escolheu trilhar este caminho. Marcos deixa isso claro ao dedicar a maior porção, uma porção até desproporcional do seu evangelho a estes últimos dias de Jesus. 1/3 do evangelho trata da semana da crucificação. Isto mostra o que o evangelista quer destacar, quer que nós entendamos. Tudo que Jesus fez, todos os seus milagres, todos os seus ensinos e sermões, só tem sentido a partir da obra da cruz. Os milagres apontam para a cruz. Os ensinos convergem para a cruz. Os conflitos e perseguições conduzem para a cruz. O Evangelho de Marcos é uma estrada que termina no Gólgota. E é ali, meus irmãos, que nós entendemos plenamente o significado das palavras, que ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. Esta palavra resgate, ela é muito importante no Evangelho. A palavra litron, era uma palavra muito peculiar, especial, porque era usada para descrever o preço pago para libertar um escravo, ou então o valor de uma fiança para soltar um prisioneiro. Tudo a ver conosco, não é verdade? O preço pago para libertar um escravo, a fiança paga para soltar um prisioneiro, o pagamento que traz libertação. Ele veio dar a sua vida para nos resgatar, para pagar o preço. Quando Jesus usa esta palavra, referindo-se à sua missão, ele está dizendo que sua morte não seria apenas um exemplo de amor, seria um ato de redenção, de compra. Sua vida seria o preço da libertação, porque somente a vida dele tem valor para libertar alguém. Meus irmãos, nossa vida, me perdoem a franqueza, nossa vida não vale nada. Nós somos pecadores. Nós não podemos dar nossa vida para resgatar nem nosso filho, nem a pessoa que amamos, porque nós estamos em débito diante de Deus. Nós somos pecadores, mas a vida de Cristo é preciosa, porque Ele não tem pecado. Ele cumpriu perfeitamente a lei. E o preço da obediência à lei é vida eterna. Mas ao invés de obter o preço, Ele obedeceu à lei do Pai para oferecer a sua vida em resgate, como pagamento por estes escravos, por estes prisioneiros que somos nós. Esta palavra, então, nos apresenta 3 grandes verdades do Evangelho. Primeiramente, libertação. O resgate pressupõe escravidão. Jesus veio para resgatar, isto é, Ele veio libertar pessoas que estavam presas. Todos nós, por natureza, somos prisioneiros de Satanás. Fazemos parte de um império tenebroso que nos escraviza ao pecado, presos ao pecado, presos à culpa, prisioneiros do poder do mal. E o Evangelho mostra repetidamente pessoas dominadas por forças que não conseguem vencer. Os milagres de Jesus, expulsando demônios, curando as enfermidades e até ressurgindo os mortos, demonstram que Ele tem poder para libertar os cativos do pecado, de Satanás e dos efeitos da queda. Afinal de contas, meus irmãos, todas as enfermidades são decorrentes do pecado, ou do pecado que praticamos, ou do pecado que herdamos. Todas as histórias de milagres não são apenas relatos isolados, elas apontam para a escravidão mais profunda do ser humano, o pecado, e Cristo nos liberta do pecado. Em segundo lugar, o resgate é uma substituição. Jesus não diz apenas que Ele dará algo, Ele diz que dará sua vida. O resgate implica em substituição. Ele não pode pagar o resgate com ouro, com prata, com pedras preciosas. O preço, o pagamento exigido é a sua vida. Ele é o Cordeiro que morre em favor de nós. Esta é a glória do Evangelho. Cristo se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos
justiça de Deus, ele tomou o lugar de pecadores, ele sofreu o que nós merecíamos, ele assumiu a pena que era nossa, ele suportou o juízo que deveria cair sobre nós. Isto fica claro, meus irmãos, nos momentos que antecederam a crucificação. De um lado, Jesus, Barrabás. Do outro, Jesus, Nazareno. Barrabás, o culpado, é solto. Jesus, o inocente, é condenado. Ali nós vemos um retrato do Evangelho. O culpado, livre. O inocente, condenado. Porque Cristo foi um sacrifício substitutivo. Ele deu sua vida em resgate por nós. E por fim, em terceiro lugar, este resgate significa pagamento. O resgate também implica um preço. A libertação não é gratuita no sentido de não custar nada. A graça não significa que foi de graça. É gratuita porque de nós não é cobrado, mas foi cobrado de alguém. E este que pagou o preço é aquele que nos resgatou, é Cristo. O resgate custou a vida do Filho de Deus, daquele que não tinha pecado, daquele que era inocente. Pedro, que é a voz que fala por meio de João Marcos, ele declara isto de maneira muito clara na sua carta, na primeira carta, no capítulo 1, versos 18 e 19. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo. O preço foi infinito. Foi o sangue do Filho de Deus. Foi o sangue do próprio Deus que se fez homem. O apóstolo Paulo, conforme registra Lucas no livro de Atos, no capítulo 20, diz que Deus comprou pelo seu sangue a igreja. Por isso a cruz não é apenas um evento trágico, não é uma história triste, é o centro da história da redenção. É significativo que no final do Evangelho de Marcos, quando Jesus morre, o centurião então declara: este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Somente através da cruz nós podemos ver perfeitamente quem é Jesus. O Filho de Deus que se fez servo para resgatar pecadores. O Rei servo que dá a sua vida. O Filho de Deus que, sendo eterno, assume a nossa natureza e condição humana para poder morrer a nossa morte. O Salvador que paga o resgate do pecador. E aqui está algo profundamente pessoal neste Evangelho. Jesus não diz que veio dar a sua vida em resgate por todos. Ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele não morreu para possibilitar a salvação de quem queira. Ele morreu para salvar aqueles que o Pai escolheu. Ele morreu por muitos. Não uma multidão indefinida, mas um povo real. Um povo que seria efetivamente resgatado e que ainda está sendo resgatado. Pessoas cujas cadeias estão sendo quebradas. Pecadores que verdadeiramente são libertos. Toda a narrativa de Marcos converge para este ponto. O Filho do Homem deu sua vida. Ele pagou o preço do resgate. Ele realizou a redenção de muitos, daqueles que o Pai escolheu. Mas, meus irmãos, há ainda um aspecto terrível neste Evangelho. Um aspecto que nos chama a atenção para o perigo de negarmos este Evangelho. O Evangelho de Marcos, como eu disse no início, foi escrito em Roma. Foi escrito na década de 60, quando Nero governava o império. E poucos anos depois que este Evangelho foi escrito, Roma entrou em guerra contra os judeus. Jerusalém foi sitiada e destruída. O templo, que era o local mais importante da adoração desde o Antigo Testamento, foi derrubado, queimado, a cidade arrasada.
Os primeiros leitores deste evangelho viviam neste tempo de tensão crescente, de perseguição de um lado pelos judeus, de outro pelos romanos. Um tempo em que os próprios judeus já começavam a se insurgir e se revoltar contra o império. O clima era de expectativa nacionalista, de esperança de que algum falso Cristo, como Jesus alerta neste evangelho, no capítulo 13, viesse para salvar os judeus. Muitos judeus acreditavam que havia chegado o momento de Deus restaurar o reino de Israel. Meus irmãos, pasmem, até os discípulos de Jesus, no início, tinham essa expectativa, conforme você pode ler em Atos, no capítulo 1, versículo 6. Quando Jesus subia aos céus, os discípulos perguntam a ele: Senhor, será este o tempo em que haverá de restaurar o reino de Israel? Nesse contexto, a mensagem de Marcos é profundamente significativa. Enquanto muitos esperavam o Messias que liderasse uma guerra contra Roma, Marcos apresenta um Messias que vai para a cruz, que é morto pelos romanos. Vejam, os judeus esperavam um Messias que destruísse os romanos, mas Jesus é o Messias que se entrega à cruz romana para salvar judeus, gentios e romanos. Enquanto muitos esperavam libertação política, Marcos anuncia redenção, salvação espiritual. Enquanto eles falavam em revolução em Jerusalém e na Judéia, Marcos fala em resgate. Eles queriam um libertador político, queriam um rei conquistador, queriam alguém que quebrasse o poder de Roma, mas não queriam um Salvador que viesse libertá-los do poder do pecado. Não queriam um Messias que sofresse, não queriam um resgate que passasse pela cruz romana. Por isso nós vemos ao longo de Marcos uma crescente oposição dos judeus a Cristo. Em Marcos 2,7, os escribas o acusam. Em Marcos 3,6, os fariseus conspiram contra ele. Em Marcos 11,18, os líderes judeus procuram destruí-lo. E finalmente, em Marcos, nos capítulos 14 e 15, eles o condenam à morte, em conluio com os romanos, que tanto odiavam. Há algo profundamente irônico nisso. O povo que aguardava o Messias, rejeitou o Messias, cooperou com a morte do Messias. Eles rejeitaram o rei, porque não aceitavam que o rei fosse um servo. Eles rejeitaram a coroa, porque não aceitavam que esta coroa fosse uma coroa de espinhos, que coroasse a cabeça daquele que fora pregado em uma cruz. Mas esta rejeição não pegou Jesus de surpresa. Ela fazia parte daquilo que os profetas já haviam anunciado a respeito dele. No Evangelho de Marcos, especialmente no sermão profético, que, se Deus permitir, nós haveremos de expor o capítulo 13 inteiro de Marcos. Jesus, na sua última semana de vida, em seu ministério terreno, ele anuncia que viria um juízo sobre Jerusalém. Para os cristãos em Roma, isto tinha um significado especial, porque eles viviam num tempo em que esse juízo ainda não havia chegado. Eles viviam no coração do império, o mesmo império que dominava a terra de Israel, e que poucos anos depois, talvez 5 ou 6 anos depois deste evangelho ser escrito, este império destruiria Jerusalém, arrasaria com o templo, expulsaria os judeus de sua terra, e eles só retornariam em 1946. Aqueles crentes precisavam entender que o reino de Cristo não avançaria pela espada, pelo poder político. E a nossa geração precisa ouvir esta mensagem de Marcos. Nós não vamos fazer o reino de Deus avançar pelas urnas, nós vamos fazê-lo avançar pela oração, pela imitação de Cristo, pela piedade, como os cristãos fizeram no Império Romano. Até porque no Império Romano não havia urnas, só havia imperadores, feras, gladiadores e cristãos sendo lançados em arenas. Mas eles fizeram o reino avançar.
O reino avança pela cruz. O Evangelho de Marcos, portanto, não é apenas um relato do passado, é também uma interpretação dos acontecimentos que estavam acontecendo em sua época. Quando os leitores ouviam as palavras de Jesus no sermão profético, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado, referindo-se ao templo, eles sabiam que este juízo estava próximo. Jerusalém seria destruída, o templo desapareceria, o antigo sistema religioso chegaria ao fim, e isto confirmava algo fundamental: o verdadeiro resgate, o resgate que liberta o pecador, o resgate que salva o pecador, não está no templo em Jerusalém, este resgate estava na cruz. É por isso que o templo pode cair. A cruz substituiu o templo de Jerusalém. O templo cairia, mas o verdadeiro Cordeiro estava edificando um novo templo, a sua igreja, formada por judeus e gentios crentes. Jerusalém seria julgada, mas o Evangelho continuaria avançando até que a nova Jerusalém fosse reunida dos 4 cantos da terra. Assim, meus irmãos, o Evangelho de Marcos ensinava aos cristãos de Roma e ensina a nós, cristãos do Brasil, que a cruz não foi o fracasso do Messias, foi a sua vitória. E também ensinava que a rejeição do mundo ao Messias traria consequências contra aqueles que o rejeitaram. A cidade que rejeitou o Salvador seria julgada, o templo que rejeitou o verdadeiro Cordeiro seria destruído, mas o resgate realizado por Cristo, uma vez por todas, permanece para sempre. Isso tornava as palavras de Jesus ainda mais solenes. O Filho do Homem veio para dar a sua vida por resgate por muitos, em resgate por muitos. Enquanto Jerusalém caminhava para o juízo, Cristo, caminhando para o Gólgota, oferecia salvação. Enquanto a antiga ordem do templo, do sacerdócio arônico, se aproximava do fim, uma nova realidade estava sendo estabelecida por aquele que é rei e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O Evangelho de Marcos, que foi escrito aos crentes gentios que sofriam perseguição em Roma, é uma mensagem para os nossos dias. O juízo se aproxima, o resgate já foi pago, e a pergunta inevitável: quem reconhece o rei que deu a sua vida em resgate por muitos? Estes serão salvos. E é aqui que o Evangelho deixa de ser apenas história e se torna apelo, se torna convite. Porque a grande pergunta não é apenas: Cristo deu a sua vida em resgate por muitos? A grande pergunta é: você tem parte nesse resgate? Você já recebeu o dom de Cristo? Porque fora de Cristo, meus irmãos, só resta escravidão, mas em Cristo há libertação. Ele veio, Ele serviu, Ele deu a sua vida, e aqueles que creem nele estão libertados do pecado. Eu quero terminar este sermão inicial da série com algumas breves aplicações. Em primeiro lugar, nós devemos moldar nossa visão de sucesso neste mundo pelo Evangelho. O mundo define sucesso como ser admirado, servido, mas Jesus mostra que a verdadeira grandeza está em servir. O sucesso do crente não é reconhecimento humano, mas fidelidade a Deus pelo serviço ao próximo. Crentes maduros, uma igreja madura, é uma igreja formada por servos. Em segundo lugar, este evangelho também trabalha uma questão tão importante em nossa época, a questão do poder, principalmente do poder político. Nós pensamos que poder é domínio, poder é projeção, poder é fazer com que nossas opiniões elas sejam dominantes, proeminentes, mas em Cristo nós podemos ver que o verdadeiro poder é servir e entregar a vida. A cruz redefiniu, meus irmãos, o significado de força. A cruz, que era emblema de miséria,
símbolo de fraqueza, tornou-se símbolo de força, porque os Césares caíram diante do poder da cruz, diante do poder do rei que se fez servo e do povo dele que veio para servir em nome dele. Em terceiro lugar, este evangelho trabalha muito com o conceito de discipulado, porque se o rei serve, o discípulo não pode viver de forma diferente deste rei. Nós vimos isso claramente no texto que lemos em 1 Pedro, no capítulo 2, dos versos 21 a 24. Se ele veio servir e oferecer a sua vida em resgate, nós devemos observar na obra da cruz um exemplo para a nossa própria vida. O discípulo, aquele que segue a Jesus, aquele que anda nos caminhos do Evangelho, torna-se servo. E por fim, e o mais importante, o Evangelho de Marcos, ele apresenta essa mensagem urgente. Nós precisamos, nós necessitamos de sermos resgatados. Marcos nos lembra que o maior problema que nós temos é o pecado, que o pecado nos afasta de Deus, que o pecado nos condena à morte eterna, que o pecado nos torna escravos de nossa carne e do diabo. Cristo veio resgatar pecadores e nós carecemos deste resgate. Pobres e ricos, crianças e adultos, todos nós, judeus ou gentios, homens e mulheres, estamos debaixo do pecado. Precisamos do resgate que Cristo veio realizar. E se quisermos entender o Evangelho, nós precisamos nos ajoelhar aos pés da cruz, vendo ali, contemplando ali o Rei, o Filho de Deus, o Filho do homem, que veio para servir, que veio para entregar-se, que veio para nos resgatar. E ao meditarmos neste Evangelho, veremos que seguir Jesus significa andar no mesmo caminho, no caminho da cruz, no caminho do serviço, no caminho que conduz à verdadeira glória. Que Deus nos abençoe e que Ele nos conceda graça para chegarmos ao final deste Evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar, consagrando ao Senhor este culto e agradecendo por tudo que nós recebemos dele nesta noite.